Beleza? Então, essa aula vai versar sobre a questão de estimação de modelos em painel. Gostei da forma como eu escrevi estimação. E a gente vai utilizar inicialmente o eViews, depois o R, tá bom? Através da máscara RStudio. Dentro do eViews não é nada muito complexo da gente trabalhar essa abordagem. Então vamos lá abrir o nosso velho querido eViews. Eu já tenho os dados prontos sobre dados em painel, então já vou abrir o mesmo dado que eu trabalhei aqui. A gente primeiro, esse JTrain, que é aquele dado sobre treinamento e descarte ou perdas na produção, tá? Aquele log scrap a gente está verificando o que está acontecendo com as perdas. Então, quando você abre essa base de dados, se você reparar, ela aqui já está como um painel. Espera aí, não quero registrar nada agora. Não, espera aí. Ok, depois eu registro. Ele já está registrado como um painel, mas eu poderia alterar isso simplesmente vindo aqui ó, em proc, aí na estrutura ou o tamanho da base de dados, como ela está com um painel, eu poderia botar como sem estrutura. E aí, professor, você perdeu a característica de dados em painel. Tá? Então você não sabe que variável representa o que. Você tem uma linha onde você indica, mas na realidade você não tem mais a estrutura de indivíduo e tempo. E o que eu falei para vocês? Que essa estrutura de indivíduo e tempo ela é importante quando você está trabalhando apenas com dados em efeitos fixos e efeitos aleatórios. Mesmo assim, em efeito fixo você consegue recuperar essa estrutura se você souber quais são as dummies de indivíduo. A primeira regressão então que eu vou fazer vai ser a regressão. Deixa eu só ver aqui na minha... Para manter a mesma regressão, vai ser dummy 88, dummy 89, treinamentos antes e depois. Então, vamos lá. Eu quero verificar o logaritmo do... eu vou fazer um efeito sobre a taxa, né, a taxa de descarte, em relação ao ano. E se o cara teve treinamento, recebeu algum titulamento, algum treinamento, antes e depois. Esse modelo eu não estou utilizando o intercept. O eViews, o default dele é trabalhar sem o intercept. Se eu quiser inserir o intercept, eu tenho que botar a constante C. Tá? Como eu quero replicar exatamente essa estimação aqui da tabela 4.1 do livro, eu não vou colocar intercept. Vamos verificar se as estimativas bateram. Alguma dúvida aqui nessa equação? Aqui a gente já está acostumado, já está bem... Eu ia falar uma palavra, já está cagado de saber que essa estimação de mínimos quadrados é só fazer o velho comum least squares para fazer a regressão. Eu vou colar aqui só para a gente verificar se bateu. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se você reparar, dummy 88 menos 0,90. Ah, não, porque aqui já está com efeito fixo. Então não vai ter o mesmo resultado, porque aqui a gente está estimando por efeito fixo. Se você reparar aqui, ó, estimação via efeito fixo. Até aqui, eu vou tirar essa imagem e vou comparar aqui, ó. Essa aqui é a mesma estimação daquela. Menos 0,24, menos 0,80, tá tudo aqui, ó. Aqui é a estimação de pools, que era a única estimação que eu ainda não tinha colocado. Professor, você falou que pools e efeito fixo você testa via quebra de teste de Shell, certo? Só que lembrando que você tem 54 cross-sections em 3 períodos do tempo. Então a gente tem um total de 162 observações. Você tem que indicar exatamente onde que é a sua quebra no teste de Shell. Ele não é um teste de quebra dinâmico. É um artigo da década de 69, ele só simplesmente mostrou como você identifica de repente uma diferença de modelos estimados a partir de um determinado ponto na sua estrutura. O teste de Shell, você consegue achar ele aqui dentro da sua estimativa, você vem em View, teste de estabilidade, o diagnóstico de estabilidade, exatamente para ver se o modelo está estável, e aí você vem aqui, ó, Shell Breakpoint Test, você vai tentar testar uma ruptura, e aí você tem que colocar onde é que é a sua ruptura na sua amostra. Se você tem dados iniciais temporais é mais intuitivo, né? Porque você bota um ano que você potencialmente acha que tem uma quebra. Achar uma quebra no meio de uma amostragem é bem complexo, né? Então você vai botar um número aqui, 126.
Ah, entendi, porque você tem dummies aqui, né? Eu não sei se eu consigo fazer o teste de show já com as duas dummies de tempo, entendeu? Eu tenho duas dummies de tempo, que já indicam duas quebras. Quando eu boto uma terceira quebra, vira uma multicolinaridade perfeita. Deixa eu ver só se eu consigo fazer uma outra quebra aqui. Ela não é muito intuitiva, eu só estou mostrando ainda que está o teste. Porque de fato ela não vai representar muita coisa. Ah, ele conseguiu. Naquela quebra especificamente, eu estava fazendo uma quebra exatamente onde já tinha uma variável dummy indicando a quebra. A hipótese nula do teste de Shell é ausência de ruptura. Tá? Ou seja, você está no modelo pool sem a necessidade de você fazer uma subdivisão a mais na sua pesquisa. E aqui você não rejeitou essa hipótese nula. Tá vendo aqui? Ó? A estatística significativa você não rejeitou. E aí ele faz 3 tipos de estatísticas para ver se de fato o p-valor associado a essas estatísticas pode apresentar algum valor contra-intuitivo. Mas todos foram uníssonos em não rejeitar a hipótese nula. Ah, professor, então não tem quebra? Repara que você já tinha inserido as quebras de dummies temporais. Então não faria sentido você inserir outras quebras nesse sentido. Legal. Aí, beleza. Fiz aqui a minha regressão com dummies temporais, ou seja, fiz um modelo que a gente chama modelo de diferenças entre os indivíduos, né, between. Mas eu quero agora tentar fazer algo mais audacioso. Quero ir para de fato que eu ensinei em dados em painel. Repara que isso aqui são um modelinho e são dados que estão em cross-section. Se eu abrir qualquer uma dessas séries aqui, ó, você não tem identificação nenhuma. Estão enxergando aqui? A única coisa que você tem é o número da linha. Ele não está estruturado para dados em painel. Como é que você estrutura ele? Primeiro, você tem que pegar esses dois caras aqui principais. Uma é a data, legal? E a outra é o indivíduo, que eles proficuamente fizeram um código para cada trabalhador ou para cada firma. Normalmente é para a firma que a gente está analisando taxa de descarte, né? Para cada firma ou para cada setor dentro da firma. Então, sabendo quem é o indivíduo e sabendo quem é o ano, você consegue estruturar ele como dados em painel. Você vai vir aqui em Quick, não, Proc. Eu tenho que fechar isso para eu poder fazer. Quick, Proc, isso aí. Proc, você vai reestruturar o tamanho vai reestruturar a estrutura do seu workfile. E aí você vai vir aqui, ó, painel datado. Por que painel datado? E a frequência vai ser anual. A data inicial, você sabe que ele começa, se eu não me engano, de 89, alguma coisa assim, mas não precisa porque a data já está aqui, ó, Date ID. E aqui na Cross Section você vai estar botando qual é a variável que indica quem está na Cross Section. Quando você der OK, ele já estrutura para você certinho. Está enxergando? Ele vai falar para você que você tem 471 observações, mas você tem 157 indivíduos em 3 períodos de tempo, 87, 88 e 89. Quando eu fizer a mesma regressão, ele vai dar exatamente os mesmos resultados do anterior. Chegar aqui, ó. Só tá um pouco diferente porque ficou um pouquinho menor o tamanho. Mas estão enxergando aqui, ó, os mesmos resultados? Legal. Como que eu consigo então utilizar fazer essa estimativa aqui, ó, para efeito fixo na cross section? Você pode buscar aqui o comando direto, ou uma vez estimado a sua regressão básica, você vem aqui, ó, em Estimate. Aí você tem aqui, ó, Painel Option. É bem intuitivo, né? Você fica pulsando aqui, uma hora você ia achar essa opção. Aí aqui você tem, ó, os efeitos fixos. Within, Fixed ou aleatórios, ou no período, Fixed aleatórios. Aqui eu vou botar na Cross Section. Você pode inclusive fazer a ponderação por GLS ou não.
Aqui eu não estou permitindo peso algum, então estou trabalhando com um W como se fosse a identidade, vou dar OK. Espera aí. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ah, não era no período, né? Era na cross section. Viu nas estimativas? Por que não funcionou no período? Deu matriz singular. Porque eu já tinha dummy de período aqui, ó. Certo? Vamos ver se a regressão bateu com o que eu tinha lá. O que eu fico puto é que ele já podia colar com uma imagem, né? Mas ele fica interpretando, fica querendo entender. Ah, tá aqui, pronto. Tá certo? Os mesmos resultados. Legal? E aí o que aconteceu? Eu fiz o teste de Scholl. O teste de Scholl não indicou a presença de quebra, mas mesmo assim eu fui insistente e fui fazer o efeito fixo. Fez sentido o que eu fiz? Fez, porque o teste de Scholl você tem que indicar onde está a quebra. Não necessariamente você conhece. E aquele ponto específico que eu coloquei lá na minha amostra pode ser que não tivesse quebra, mas algum outro possa ter. Existem algumas rotinas para fazer teste de quebra estrutural dinâmico. Eu não sei se aqui tem. Não. Teste de quebra dinâmica eu não tenho aqui. Uma vez que você faz a estimação em dados em painel. Vou salvar essa regressão como efeito fixo. Então, vou dar um nome para ela. Equação de efeito fixo. Tá, um nome legal. Pronto. Agora eu vou fazer a estimação em efeito aleatório. A mesma estimação que eu fiz no passado. Vou fazer a estimação, efeito aleatório na cross section. Tá ok? Repara que você tem exatamente as mesmas estimativas. No what-row aqui, ó, indicando que quando você faz uma decomposição da variância, você tem 88% dessa variância vindo da cross-section, vindo da parte comum, e apenas 11% vindo daquele termo idiosincrático, o termo particular da série. E aí eu vou fazer um teste para saber aonde é que eu vou, se eu estou em Hausmann ou se eu estou em efeito fixo e efeito aleatório. O teste é o teste de Hausmann. Você vem em View e ele já tem uma série de testes aqui, tá? Uma coisa aqui, ó. O teste de Hausmann. Ah, beleza, achei. Exatamente, ele já tem uma série de testes aqui, onde você poderia trabalhar de fato todos os três. Porque todos os três apresentam uma razão de modelos que você estimou versus modelos razões de modelos estimados, e todos têm a ver com uma função de distância. Pode ser a distância euclidiana, pode ser uma distância geométrica, pode ser uma distância cúbica, todos têm a ver com uma função de distância entre o que você estimou nos dois modelos. Quanto mais distante, mais provável você vai rejeitar a hipótese nula. E a hipótese nula é construída de tal sorte que você fique em efeito aleatório, porque é redundante com o efeito fixo, vai ter o mesmo resultado. Fizemos a estimação e de fato você não teve rejeição da hipótese nula. E se você reparar, ele faz o quê? Ele faz a estimação ele faz a comparação. Ai, caralho. Pronto. Ele faz a comparação de... Eita, coceira na orelha, que tá bravo. Se existe diferença entre os coeficientes de efeito fixo e efeito aleatório. Estou enxergando aqui? Essa que é a brincadeira. Essa que é a história do teste de Hausmann. E ele verifica se essa diferença é significativa em algum deles. Deu que é significativo em algum? Então, você rejeita que existe diferença. Aí, e professor, qual o modelo que eu utilizo? Depende agora dos seus objetivos. O teste de Hausmann, na hipótese nula, ele não te dá informação alguma. Os dois podem ser uma merda.
Os dois podem ser enviesados e inconsistentes. A ideia é que você não tem... esse teste só seria propositivo se ele rejeitasse a hipótese nula. E aí você, no caso, já saberia que você de forma alguma poderia utilizar o efeito aleatório. Legal? Alguma dúvida sobre essa estimação? Aqui eu acho que ficou bem tranquilo assim. E aí o outro teste que você poderia fazer era direto na sua regressão original para ver se efeito aleatório fazia sentido. Efeito aleatório é um indicativo de que há presença de heterocelasticidade. Então o nosso teste de heterocelasticidade é qual? Brute-Pagan. Boa. Já está aqui, ó, heterocelasticidade teste. Só uma pergunta só. Fala. A gente não falou sobre isso hoje no primeiro, as entidades em painel, a gente se preocupa com a questão de estacionalidade? Tá? Não. Deixa eu só ver uma coisa aqui e eu já vou explicar o porquê que por hora a gente não vai se preocupar em estacionariedade. Cadê o BP aqui? Que eu fiz direto a estimação em painel. Porque aqui de fato ele não fez a estimação, ele fez pela razão de máxima verossimilhança. Log likelihood ratio. Ele fez pela razão de máxima verossimilhança. Deixa eu só reestimar de novo. Aqui eu estou fazendo para painel. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui efeito aleatório. Estimar, view. Ele era para me dar meu teste BP, até porque eu consigo. Eu acho que o teste BP ele só vai conseguir fazer para mim se eu tirar a estrutura de painel. Vou até fechar aqui a minha regressão. Minha equação. Fechar ela. E aqui em proc. Tirar minha estrutura. Vou fazer a mesma regressão. View. Ah, legal. Então, para painel, ele já vai direto para a razão de máxima verossimilhança, que não tem problema algum, que na verdade ele está testando uma razão para ver se a variância é constante ou não. Porque a razão de máxima verossimilhança é que você vai ter dois resíduos ao quadrado um em cima do outro. E aqui o teste BP, ele indica ausência de autocorrelação serial. Tá vendo? Os três testes aqui estão indicando ausência de autocorrelação serial. Porque ele não rejeita autocorrelação serial, tô ficando doido. A ausência de heterocelasticidade porque ele não rejeita a hipótese nula, tá? O que não quer dizer também que você não possa fazer por efeito aleatório, simplesmente está dizendo que não há um indicativo desse problema nos seus dados. Só que você teve um modelo que o ajuste é muito baixo, né? 0.03. Quando você faz dados em painel, o ajuste é muito melhor e você perde. E você, mesmo perdendo muitos graus de liberdade, você ficou ficou com um modelo com menos variância, né? Então já é um indicativo que, mesmo sob as hipóteses nulas, não há problema algum você adotar qualquer um dos métodos, tá bom? A pergunta era do Anderson. Sobre a questão da estacionariedade. Anderson, repara, esse painel é um painel curto, né? É o que a gente chama de painel curto, que ele é de... bem menos tempo. Na verdade, só tem 3 observações no tempo. Então, essa não vai ser uma discussão, até porque você nunca vai conseguir testar. Você não tem grau de liberdade suficiente para ter um poder de teste razoável. O que é o poder do teste? Uma baixa probabilidade de você não rejeitar uma hipótese nula falsa. Então, geralmente, você não vai conseguir rejeitar nenhuma das hipóteses nulas, mesmo elas sendo falsas. E aí você nunca vai saber o que você está, se é estacionário ou não. Então, por hora, não é uma discussão. Quando o tempo for longo, aí você já começa a entrar nessa discussão que a gente chama de análise temporal para dados em painel. Mas essa é uma discussão que implicaria um pouquinho mais de solidez. Mas é o que a gente discute mais na fronteira, mas quando você tem um painel longo, tá? Um tempo bem maior. Um tempo geralmente proporcionalmente maior do que o número de observações de indivíduos, tá? Outra pergunta aqui nesse teste de velocidade no
falar em teste de Wald em vez de... Teste Wald. É porque é um teste de razão de máxima verossimilhança também. Você tem 3 testes. Wald, razão de máxima verossimilhança e teste lambda. São os 3 testes que a gente convenciona fazer. Razão de máxima verossimilhança e teste lambda. São os 3 testes que a gente quer, na verdade, é chamado de multiplicador de Lagrange. São os 3 testes que a gente costuma fazer com razão de modelos estimados. Tá? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, nessa equação... Não é equivalente, nem substituto. Não, eles são equivalentes, entendeu? Porque eles, na verdade, estão pegando resíduos ao quadrado e estão vendo se tem alguma diferença entre eles. Eles comparam os modelos. Tá? Então, são testes equivalentes. Tanto é que quando a gente foi fazer a estimação de Breit-Pagan, se você reparar, no próprio teste, ele não soltou 3 estatísticas. Você vai ver no vídeo aí que ele soltou 3 estatísticas. Na verdade, ele não confia só na estatística dele, não. Ele solta outras 2. Aqui, por exemplo, ó, o teste de estacionamento. Ih, deu um problema aqui. Deixa eu ver o negócio. Aqui é de Breit-Pagan. Ó, só para você entender aqui, ó. Tá enxergando aqui que ele soltou 3 testes. Uma sobre a própria estatística do Breit-Pagan, PP. Uma sobre o R quadrado. O R, se você lembrar, ele tem a ver com uma razão de semelhança, porque a estatística F é uma razão de 2 quadradas. Não sei se você lembra mais ou menos, mas a estatística F era a mesma coisa se testar que o R2 era igual a 0. Não sei se tu lembra, mas é basicamente isso. E aqui, ó, são razões de resíduos ao quadrado. Então, na verdade, ele solta os 3 testes quase sempre. Wald, multiplicador de Lagrange e razão de máxima verossimilhança. É bem comum. E aí tem toda uma literatura, tem alguns livros que trabalham um capítulo só para falar dos 3 testes. São testes que verificam diferenças entre modelos. Você então consolidado esses testes? Não, só faz um. A estatística de Breit-Pagan é essa aqui, ó. E o que ele está fazendo? Repara, o que é o teste de Breit-Pagan? Pegar o resíduo ao quadrado e regredir contra todas as outras variáveis. Se as variáveis forem significativas, é sinal que existe algo ali que está explicando essa variância. Então, essa variância não é constante. Está reparando aqui, ó? Essa aqui é o teste de Breit-Pagan. É testar a estatística F dessa regressão aqui, ó. Cadê a estatística F? Ele soltou 1.39, 1.031, olha para cá. Tá vendo? É a mesma estatística F que está aqui, ó. É ver se essa regressão aqui dos resíduos ao quadrado é significativa contra todos os regressores. Legal? Mas boa dúvida. Em relação a isso, eu vou encerrar essa parte aqui do eViews. Então, assim, é muito intuitivo, é bem simples. Vocês podem partir direto para o teste de Hausmann. Mais uma vez, se vocês pegarem, por exemplo, uma regressão e fizerem uma estimação direto de efeito fixo, aí você vem aqui, ó, teste de Hausmann, ele vai dar um problema. Por quê? Ele requer que você faça as 2 estimativas, tanto efeito fixo quanto efeito aleatório. Aí ele até pede para você, ó, por favor, reestime a equação. Ele ainda é educado. Se fosse o Schwarzman, ia querer dar o selo. Então você vem aqui, estimate, troca o E fixo pelo aleatório, dá OK e você promove o teste de Hausmann. Que basicamente vai comparar se os coeficientes de um modelo e outro são diferentes. Como ele foi embora, um rapaz que senta aqui trabalha no Banco do Brasil. Ah, tá aí. Como ele mesmo já... Ó, é que eu não estava enxergando, ele estava em outro lugar. Ele trocou de lugar. Isso aí parece que ele entendeu direitinho, porque sabe-se que se a diferença não for significativa, você não rejeita a hipótese nula. E aí, você tem alguma coisa propositiva? Não. Você pode escolher tanto um quanto o outro, porque ambos seriam equivalentes. Eles são equivalentes pelos testes. Você não pode afirmar que são consistentes, tá? O que você poderia afirmar é que na rejeição da hipótese nula, efeito aleatório era inconsistente.
Legal. Pronto.